Na verdade, o grande problema é a gente buscar, a gente correr atrás daquilo que a gente quer. E foi isso exatamente que eu tentei fazer minha vida inteira. Sempre tentei resolver os problemas das coisas que eu queria fazer. Então, comecei a desenhar muito pequeno, eu era o Ari Automovinho, mais adiante eu virei na universidade o Ari Automóvel, é que eu tinha crescido um pouco, o carro tinha que crescer também. A minha ideia é conversar com vocês, mais que sobre automóveis e sobre mobilidade urbana, é sobre a construção do futuro. É de como a gente pode se preparar para aquilo que está vindo, que deverá acontecer muito em breve. A gente está testemunhando um momento muito importante, que é a transição entre a civilização industrial e a pós-industrial. Esse drama, essa transformação brutal que a sociedade está sofrendo, ela teria que ser entendida num contexto mais amplo, né? Eu peguei isso, foi feito uma época como piada, porque me permite entender uma transformação que, para mim, começa a ser útil a partir daqui, quando o homem cria um instrumento, quando ele faz a pedra lascada, e ele se diferencia dos outros animais, porque ele criou um instrumento. E depois tentar analisar de como essa coisa evolui a partir desse processo, em que esse homem se transforma em caçador, né? E como caçador, ele se reúne em tribos, em grupos, ele não tem uma organização social perfeitamente definida. Ele de caçador vai para a terra, ele se fixa numa região, porque começa a ser difícil ele conseguir se locomover. E quando ele se fixa nessa região, ele passa a se organizar de uma maneira diferente. A propriedade da terra passa a ser importante e representa a ascensão das monarquias, que eram baseadas em extensões territoriais. Com a Revolução Industrial, a coisa se transforma porque o homem sai do campo, ele se concentra na cidade, as cidades ficam mais adensadas e ele precisa encontrar uma forma de tomar decisões. Mais do que o problema de transporte, comunicação, etc., ele tem o problema da produção de bens. E essa produção de bens, ela exige discussões, ela exige decisões coletivas. Então, o sistema de organização que define isso da sociedade é o que nós batizamos de democracia, em que as pessoas discutem e, em princípio, decidem aquilo que querem fazer em conjunto. O que acontece é que nós agora passamos por um outro estágio. Nós deixamos de ser tudo isso e passamos a ser a civilização do conhecimento. Então, o que mais caracteriza essa civilização é a produção de bens intangíveis. Nós tivemos, no século XX, um salto que foi do Calhambeque até a nave espacial. Nós demos um pulo no tempo, transformamos a realidade de uma maneira brutal. E é preciso que a gente tenha presente uma coisa. Admite-se, os estudiosos admitem, que até 2020 nós vamos analisar uma transformação de 2000 a 2020 equivalente a tudo o que aconteceu no século passado e mais alguma coisa. As mudanças que estão vindo aí são muito fortes, são muito marcantes. A gente vai ter que estar preparado. As crianças de hoje, por exemplo, jamais vão entender o que era o meu mundo de criança. Jamais entenderão o que era o mundo de criança de pessoas bem mais jovens do que eu. Por quê? Eles não podem imaginar uma pessoa não ter um celular, uma pessoa não ter internet, uma pessoa não ter mídia eletrônica. É difícil para uma criança entender o que isso significa. E a rapidez dessa mudança é tão grande que as pessoas não estão conseguindo acompanhar. A cabeça das pessoas não consegue acompanhar a mudança. As coisas agora são incorporadas à vida das pessoas. Antes você falava em alta tecnologia, você falava em nave espacial. Hoje, o professor Larson da MIT, ele diz que entre essas duas imagens, que 30 mil anos de diferença, uma pintura rupestre e um professor na tela da MIT, o grande avanço da humanidade foi a invenção do apagador. É claro que ele faz isso como uma brincadeira, mas é uma brincadeira para a gente pensar muito sério. Porque, de fato,
O grande avanço que a humanidade conseguiu, principalmente na área da educação, foi esse. Se nossos antepassados pudessem retornar no tempo, talvez o único ambiente familiar que eles encontrariam seria uma sala de aula. O que mais deveria ter se transformado foi o que menos mudou. Nesse novo modelo de sociedade, a construção do conhecimento é a maior riqueza. Nós não temos mais as pessoas ricas porque têm coisas, é porque elas conseguem fazer, elas conseguem criar coisas. O dono da tecnologia hoje é muito mais importante do que o dono da fábrica. E isso transforma a maneira de relacionamento que as pessoas têm entre si e com o restante da sociedade. Ela te obriga a uma visão de responsabilidade social nesse processo, de como você pode se relacionar com as pessoas. Eu fui penalizado porque eu disse que a humanidade sabe fazer veículos que nos levem à Lua, não consegue ir de casa ao trabalho, de forma rápida, sem poluir o ar e sem fabricar neuróticos. E eu perdi pontos porque o que poluía era a fábrica, não era carro. Essa era a visão do momento. Então, essas coisas vão sempre acontecer, e cada vez mais estarão acontecendo. Eu estou aprendendo muito mais dos garotos de 15, 16, 20 anos, do que dos meus professores. Antigamente, o professor era o camarada que trazia informação. Hoje, quando eu quero informação, eu vou à internet, eu tenho 1 milhão de páginas com a informação que eu quero. Se eu não for capaz de ser seletivo, eu vou passar o resto da minha vida para achar o que é aquilo. Então, hoje nós temos mais informação do que precisamos. Nós temos que aprender a usá-la bem. As futuras gerações vão depender do tipo de vida que nós estamos adotando agora. Eles só vão conseguir fazer alguma coisa se conseguirmos chegar nesse momento a ter alguma coisa efetiva, né? Uma resposta, o tipo de escolhas, o tipo de transformações que a gente quer fazer, as melhorias que a gente quer trazer, né? Vejam bem, se nós tivermos, por exemplo, aquela ideia dos ambientes colaborativos, os carros normalmente têm uma pessoa. Se eu separar essas pessoas e depois reuni-las num ponto, eu percebo que eu poderia ter todas essas pessoas que estavam nos carros reunidas numa única van. E vejam como a rua ficaria melhor. As ruas representam muito espaço, mas com os estacionamentos, vocês vão ver que para as pessoas sobrou muito pouco espaço. A cidade foi feita para as pessoas, e nós estamos valorizando o veículo, nós estamos valorizando aquilo que não é importante. Então, nós temos que começar a mudar, mas a gente tem que mudar de dentro para fora. É a cabeça da gente que tem que se modificar. É a maneira de pensar, de ver as coisas que tem que ser alterada, né? O volume de pessoas que nós temos que transportar é tal que mesmo o transporte de massa mais eficiente não consegue dar conta. As ruas estão atoladas, estão lotadas no mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro está comprometido. E as ideias de compartilhar coisas, como as bicicletas brancas, que na Holanda, na década de 60, foram utilizadas, foram sugeridas, e as pessoas gostaram muito, elas levaram inclusive o pessoal de Curitiba a fazer um protesto contra o automóvel. Não é bem esse o nosso problema é aprender a conviver todos os ambientes, né? Vejam os detritos que nós deixamos. Isso parece uma montanha, não é? Não, isso é uma pilha de pneus que a gente não sabe o que fazer porque não dá para destruí-los, não dá para acabar com eles, não dá entulho de obras, carros que são abandonados. Nós estamos atolando o nosso planeta de lixo. Porque nós estamos fazendo as coisas para ter vida curta, a vida útil muito rápida, né? Foi pegando esse horizonte que eu resolvi pegar e fazer um projeto de um carro. Depois de uma discussão que levou a um desafio de um professor meu. O que você propõe como solução? Você acha que a gente não pode desapropriar, que não pode tirar as pessoas das casas? E aí, como é que a gente faz para a cidade continuar vivendo, continuar crescendo? Então, foi a proposta que surgiu desse carro a partir disso. Ele ganhou, então, o prêmio no Salão de São Paulo, e com isso eu fui para Turim, e a gente, então, esse é o Mário Fissor, e
e ele veio me pegar no aeroporto, ele estava entusiasmado com a ideia, eu também. A gente desenvolveu o projeto, avançou. Esse desenho aqui tem 40 anos, ficou esperando até que eu me encontrasse com a pessoa, e ele me disse: eu guardei esse desenho desde que você veio aqui para poder te dar. Eles começaram a se surpreender com coisas, e vejam o tamanho dele, né? E ele acabou então sendo indicado como premiado e ganhou a capa da revista Carrozziere Italiano. E a partir daí começou uma piada que eu passei a ser o Carrozziere brasiliano. Dá para a gente entender o que aconteceu. E a visibilidade que você tinha de dentro dele, que era um outro paradigma, mudou o conjunto de referências, né? E o Smart. Eu fui à fábrica da Mercedes e o diretor de comunicação me apresentou ao diretor industrial e disse: este é o avô do Smart. O carro dele foi um dos que a gente estudou para fazer o Smart. Falei: putz, eu nem sabia disso. E não acredito muito, acho que ele falou isso só para me agradar. E aí o carro se perdeu, porque eu fui mandado fazer reparos, e eu voltei ao Brasil. E na hora que eu volto de fato ao Brasil, eu percebo que eu tinha ficado sem emprego. Eu trabalhava numa empresa que fechou, a Volkswagen comprou e fechou, que era a DKV, e eu fiquei sem trabalho. Então eu fui fazer arquitetura, fui fazer arquitetura de interiores. Eu tinha bons clientes, felizmente, né? Nikon, Sony, Olivetti, e a gente pôde fazer bons projetos com isso, mas carteiras escolares para um concurso que teve para o governo de São Paulo, um dinamômetro para fazer testes de compressão, etc., que reduziu o preço a 1/5 do que custava. Ele passou a ser competitivo com carros estrangeiros. Apareceu sempre essas informações que a gente podia estar fazendo. Ele foi para os salões, e isso danificou um pouco a carroceria, e a gente teve que consertar, teve que fazer, e o carro se perdeu durante 30 anos. Um enchente de um rio carregou a oficina onde ele estava sendo consertado. Achamos o carro de uma maneira absolutamente surpreendente. Um camarada ligou para minha casa, falou com minha mulher, eu estava fora fazendo uma palestra. Quando voltei a São Paulo no dia seguinte, e ela me disse, ele vai ligar. Eu pensei: vou dar uma esculhambação nesse cara, porque isso é piada, é um trote. Não era. Este camarada que está no centro, que está assinalado ali, que se chama Oswaldo Petroni Júnior, é o Júnior Xaviero de Itatinga, um dos homens mais dignos que eu conheci. Eu disse a ele que pagaria o que ele quisesse para ter o carro de volta. O que ele pedisse eu pagaria. Ele disse: não, o carro é seu, manda um caminhão pegar e leve. Então, isso me deu uma aula de vida. Eu aprendi com ele muito, muito mais do que ter meu carro de volta. O carro apareceu em vários lugares, agora a gente deu um tempo, porque a gente tem que entender que, para essas coisas acontecerem, o mais importante é que a gente tenha pesquisa, que a gente valorize a pesquisa, né? Há umas frases que foram ditas por um secretário de educação do governo Clinton, que equivale ao ministro da educação, o Riley, um baixinho assim, e ele disse: a gente tem que preparar o mundo para uma nova realidade. Antigamente você preparava para uma profissão, agora você prepara para uma profissão que não existe, para uma tecnologia que não foi inventada, para resolver problemas que a gente nem conhece. Mas a pesquisa te leva a descobrir coisas. Aquilo ali é um projeto que a gente fez em 62, há 52 anos atrás, de um carro híbrido movido a ar comprimido. A gente tem que mudar da identificação para a solução dos problemas. Somos ótimos para dar diagnóstico, somos péssimos para dar respostas de solução. Então, a pesquisa tem que deixar ser mito, tem que ser coisa do dia a dia. Temos que trabalhar com uma imagem mental diferente. As situações de crise levam a soluções. Diz um provérbio chinês de séculos antes de Cristo. Quando você aproveita dessa crise e avança, você tem uma nova crise, porque você precisa de mais gente, você precisa de mais espaço, mais equipamento, etc. Conviver com a crise, sim, isso é importante. Não é só aproveitar a situação. A partir de uma base conceitual sólida, então você tem que ter motivação. Essa é a palavra-chave. Motive que você chega ao resultado. E realmente foi esse o tipo de trabalho que eu fiz praticamente a minha vida inteira, motivar pessoas para chegarem nos resultados.
Então, a gente chegou a uma ideia de... Há pessoas que fazem as coisas acontecer. Há pessoas que pensam que fazem acontecer. Há pessoas que observam as coisas acontecendo ou até se surpreendem. Mas tem uma enorme quantidade de pessoas que nem percebe, nem toma conhecimento de que as coisas acontecem. Então, é isso que é importante. O modelo da sociedade do futuro não é um modelo com regras fixas, regras fechadas. É um modelo da colaboração. Não é? Essa do metrô de Toronto, eu acho fantástica. O camarada preso, todas as pessoas vão e libertam o cara. Ou a nova tecnologia que você pode ter na tua casa. Isso é uma impressora em 3D. Você faz o objeto. Eu estou pensando seriamente em fazer uma carroceria de uma evolução, um projeto de evolução do Aruanda, impressa. Será que a gente vai chegar assim na nossa casa no futuro? Será que é esse o nosso futuro? Ou será que nós vamos ter que recorrer a alternativas para poder chegar em casa, porque nós acabamos com a energia, nós acabamos com tudo? O que realmente a gente está fazendo? Que futuro realmente nós estamos construindo, gente? Com o tempo, a gente aprende a errar. Eu, quando me formei na universidade, eu sabia tudo. Tinha resposta para todas as coisas. Com o tempo eu fui aprendendo que eu não tinha todas as respostas, que eu errava, que eu não sabia. E perdi a vergonha de dizer que não sabia, perdi a vergonha de dizer que eu errava. Todos fazem isso. Só que a maioria finge que não aconteceu. E aí a gente falseia o mundo real. E o mundo real é tão interessante e tão importante que não vale a pena que a gente falseie por nada. Mesmo quando é contra a gente. Quando a gente faz uma coisa errada, a pergunta é, como eu posso corrigir? E normalmente o que eu ouço nas equipes que eu formei ao longo desses 50 anos de vida profissional era, mas a culpa não foi minha. Quem errou foi fulano e me comprometeu.